Ok, vamos abrir a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 26 até o 40, final desse capítulo 14, onde Paulo instrui a igreja de Corinto a respeito do uso dos dons. E ele se detém especialmente em dois dons, o dom de línguas e o dom de profecia. Semana passada nós conversamos aqui, do versículo 1 até o 25, e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 26 até o versículo 40. O tema geral da carta, discernindo o corpo de Cristo, e à medida que Paulo vai tratando dos temas, então ele vai mostrando uma eclesiologia. Como é que a igreja de Deus é, como é que ela funciona, quais são as qualidades, as virtudes esperadas, também quais são os defeitos, as falhas que precisam ser tratadas. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 26, do capítulo 14, dessa epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Bom, seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, e quando muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e falando com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Bom, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, bom, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Vamos orar, irmãos. Nos ajuda, Senhor. A palavra que o Senhor nos trouxe por meio do Teu Filho foi que o Senhor nos enviaria outro Consolador que nos ensinaria e nos faria lembrar todas as coisas. Então nós precisamos disso. Ah, Senhor, a Tua voz é tremenda, mas a voz dos homens é medonha. Por isso, Senhor, vem falar conosco. Deixa, Senhor, que a Tua palavra se exponha, que ela revele o nosso coração, mas ela, mais do que isso, ela revele também o Teu coração para nós. Por isso, eu me coloco em Tuas mãos, sem nada saber, pedindo ao Senhor a Sua misericórdia. Coloco também a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, para que sejamos aqui um só corpo. Através disso a gente prove um só Senhor, provemos o Senhor como nosso pastor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Estamos então, irmãos, nesse capítulo 4, que fala sobre a edificação da igreja através dos dons. O que é que a igreja vinha tratando lá em Corinto, ou Paulo vinha tratando na igreja de Corinto? Alguns temas que já foram tratados aqui. Logo no começo ele fala sobre a infantilidade espiritual, que causava facções, não por causa do evangelho, mas facções ideológicas, e cada um, por causa da sua ideologia,
adotavam uma espécie de liderança, era sofismática, não era de verdade. Até porque Paulo, por exemplo, é elencado como sendo um desses líderes, e Paulo mesmo diz, olha, eu não sou líder desse grupo. Pedro também é elencado, e Pedro também não é líder daquele grupo. Ou seja, eram só facções ideológicas, era de gente que queria, de alguma maneira, ter sua razão, então usava uma liderança como se fosse a sua liderança. Um outro tema, falsos líderes que ensinavam à igreja, não o evangelho, mas as ideologias daquele século, daquele tempo, fazendo aquilo parecer evangelho, mas terminava distorcendo e desencaminhando a igreja. Um outro tema foi sobre o que é o ministério pastoral, o entendimento bíblico, para que houvesse respeito pela liderança da igreja, respeito pelo apostolado do próprio apóstolo Paulo. No capítulo 5, a falta de disciplina, uma vez que havia prostituição, havia vergonha na igreja, imoralidade, e supostamente, pelo que se diz no texto, não se tratava absolutamente, até se vangloriava, dizendo que havia uma espécie de amor que se sujeitava a passar pela imoralidade. No capítulo 6 e 7, então vai se tratar sobre prostituição, e no 7º trata sobre o entendimento errado do casamento, tentando ajudar aos casais a se conciliar, especialmente aqueles que têm uma vida com um cônjuge que não é cristão. Os dois não eram, mas um deles se converteu e agora eles estão vivendo num jugo desigual. O que fazer? Como viver essa expressão? Por outro lado, os que são casados e servem ao Senhor, esse dilema entre a vida da família, com tantos afazeres, e ao mesmo tempo a vida na igreja, com ministério. Como se vive isso? Está aqui, capítulo 7º. Depois, no capítulo 8, ele fala, é necessário que haja cuidado com os mais fracos. O entendimento dos deveres e dos direitos dos pastores, no capítulo 9. O sincretismo religioso, no capítulo 10, quando ele começa a falar a respeito de que a necessidade de haver respeito pelas mulheres, mas que as mulheres deveriam se colocar na posição mais respeitosa também. O uso dos dons e o exibicionismo e a não edificação, então vai do capítulo 12 até o capítulo 14, entendendo que no 13 ele fala sobre o amor, e nós tentamos entender o amor olhando para aquela parábola que o próprio Jesus contou a respeito do filho pródigo. Então a gente chega no capítulo 14, onde ele fala mais especificamente a respeito de 2 dons, e nesses 2 dons ele está tentando tratar sobre como um culto deveria funcionar. A gente precisa entender algumas coisas a respeito da igreja de Corinto. A igreja de Corinto provavelmente não era uma igreja muito grande, o tipo de culto público era um culto com menos gente, e portanto era um culto onde se dava mais liberdade para haver interpelação, haver pessoas falando aqui e ali. A cidade de Corinto fica aqui, nessa região, próximo à Grécia, próximo de Roma, justamente ali no meio. Essa região de Corinto fica ali pertinho de Atenas, como você pode ver no mapa aqui. Você vê a distância de Israel. Fiz questão de colocar Israel, porque no mapa está lá Palestina, mas na verdade a região de Israel está aqui. E Corinto, lá na Grécia, então, está numa distância bem boa para chegar até a Europa, ou melhor, para chegar até Roma. Parece-me que Paulo está indo em direção a Roma, quando ele aproveita e prega o Evangelho justamente em Corinto. Aqui dá para entender um pouquinho como Corinto tem uma posição privilegiada no mapa. Todo mundo que quisesse naquela época vir da Europa em direção ao Oriente, certamente aportava em Corinto. Contrapartida, todo mundo que quisesse vir do Oriente em direção a Roma, certamente aportaria também em Corinto. Tanto leste-oeste como oeste-leste, Corinto parece ser um ponto central. Fora isso, também norte-sul, sul e norte era um ponto central, essa região de Corinto. Por quê? Porque em Corinto havia um istmo, justamente que passava de um lado para outro, com 2 portos. Aqui está mais ou menos a configuração dessa cidade de Corinto. Ou seja, esse istmo que tinha, passava os barcos de um lado para o outro, facilitando por demais o comércio, sem ter o perigo de você estar passando pelo mar mais revolto, sem passar pelo mar aberto. Isso aqui é mais ou menos a região
Teria algumas coisas para falar aqui, especialmente sobre a questão mais histórica, mas a gente tem tanto assunto para conversar que eu vou passar um pouquinho adiante. O que é que acontece na igreja de Corinto? A igreja de Corinto, ela fica numa cidade que era, por causa dessa localização, por causa desse comércio muito forte, era uma cidade muito rica. Os habitantes de Corinto, portanto, eram, por assim dizer, na maioria, claro, cidadãos com muitos recursos. E também com um valor cultural elevado. Gente que tinha muita conversa e muito entendimento de mundo, claro, se fazendo alusão à época própria. Segundo, essa cidade portuária era cheia de pessoas de muitas nacionalidades. Sempre em Corinto havia gente de todo tipo de nação. E isso é bem interessante a gente pensar que Paulo está escrevendo para essa igreja, e que naquela igreja era fácil você encontrar gente de várias nacionalidades. Quando Deus me deu o privilégio de ir lá na Austrália, em Sydney, teve uma oportunidade que a gente pegou um ônibus lá em Sydney, e eu vi, claro que eu não conheço muito bem de línguas, mas eu vi pelo menos 6 línguas sendo faladas naquele ônibus. Sei que tinha coreano falando lá, eu sei que também tinha chinês falando lá, falando mandarim. Eu sei que tinha gente falando inglês. Eu estava falando com o Márcio, que foi quem me levou, em português. E acho que tinha mais alguma língua que estava sendo falada ali naquele ônibus. E eu falei assim, brincando, eu acho que eu estou em Babel. Na verdade, um ônibus, mas tantas línguas sendo conversadas ao mesmo tempo. Essa cidade cosmopolitana, assim como São Paulo e assim como muitas outras cidades grandes do mundo, elas têm isso. Elas conseguem comportar várias nacionalidades, vários guetos num só lugar. A cidade de Corinto era assim naquele momento. Essa cidade era caracterizada pelo culto de mistério. Era um culto politeísta, mas uma das deusas principais era a deusa Afrodite. E havia uma celebração promíscua e estática. Ou seja, era uma celebração que se tinha imoralidade, especialmente a partir das sacerdotisas de Afrodite, e que havia ali um culto sem entendimento, porque as pessoas entravam em êxtase, e esse êxtase espiritual, especialmente as sacerdotisas e as mulheres que ali fossem para cultuar, elas então entrando em êxtase, elas desatavam a falar, e elas não paravam de falar, e uma falava e a outra falava, e todas falavam ao mesmo tempo. Daí a gente começar a entender mais ou menos, porque Paulo trata tanto a respeito da mulher, do papel da mulher nessa epístola. Elas falavam descontroladamente, e esse culto, por ser dessa natureza, a gente está falando de um culto politeísta, tá? Não está falando de um culto ao nosso Deus. Esse culto, por ser dessa natureza estática, era totalmente sem equilíbrio emocional. Então as pessoas tinham seus devaneios, tinham seus choros, seus risos, e tinha muitas expressões, as múltiplas expressões, porque todos estavam como que embriagados. A gente tem que entender, especialmente falando de um culto assim, que havia muitos demônios, e que muita gente ficava endemoniada nesse processo, e portanto havia todo tipo de loucura acontecendo nesses cultos. Agora imagine, as pessoas que estão se convertendo ao Evangelho, não todas, claro, mas a grande maioria delas, está vindo dessa religião. Essa religião de politeísmo, está vindo dessa cultura de cultos estáticos, onde se vai cultuar para ter prazer, para ter êxtase, para ter essa loucura emocional e você se perder. A expressão do culto era, de certa forma, totalmente imoral, e por outro lado se falava sem controle, e muitas vezes até falava a língua que você não conhecia, ou que o outro não conhecia, porque havia muitas nacionalidades. Imagina você, aqueles marinheiros todos que chegavam ali, iam para esses cultos e celebravam lá, de todo tipo de língua, de povo, de nação. Então era assim que acontecia na cidade de Corinto, e portanto isso influenciava, afetava, claro, naturalmente, o habitante dessa cidade. Entendido isso, a gente vai só relembrar o que a gente já conversou aqui no domingo passado. Dos versículos 1 a 5, nós entendemos que Paulo está falando sobre
o culto ser feito, ou melhor, o uso dos dons ser feito na igreja para a edificação. Então ele faz uma distinção simples, dizendo que línguas é usado para edificação pessoal. E Juan Carlos Ortiz fala que esse é o dom de pijama, ou seja, é o dom para você simplesmente falar com Deus a sós, na sua própria casa. É um dom para você viver na sua oração. Seria mais ou menos isso. A profecia, por outro lado, é usada não para edificação pessoal, mas para edificação mútua do corpo. A profecia seria a apresentação da própria palavra de Deus. Entendendo aqui que a profecia não se trata de você ter uma revelação estática, uma revelação do futuro, mas você ter um discernimento claro a respeito da palavra de Deus e aplicar a realidade, como Calvino diz, aplicar a palavra de Deus à realidade do momento. Ou seja, você falar contextualizadamente, entendendo claramente o que a palavra está dizendo para si. Dos versículos 6 a 25, então, Paulo trata sobre a necessidade do culto e do uso dos dons, haver entendimento. Ele fala de 3 ilustrações, instrumentos musicais, a trombeta preparando para a guerra e a comunicação interpessoal. Então ele diz que é necessário ter discernimento para a própria pessoa que fala, quando ela estiver falando em línguas, também quando ela estiver profetizando, ela precisa entender claramente o que é que ela está falando, ou seja, ela não vai falar numa outra língua. Discernimento para os crentes que estão cultuando, eles precisam entender claramente também o que está sendo dito. E por fim, um discernimento também para os descrentes que estão no culto. Ou seja, Deus está dizendo que o uso dos dons para a edificação da igreja não pode ser um tipo de movimento que seja meramente estático, ou meramente de prazer, de emoções. Com isso, em nenhum momento a Bíblia está negando a gente sentir emoções, e por vezes até êxtases, como muitos cristãos na antiguidade sentiram. Não é que a Bíblia tenha aversão a isso, mas que a Bíblia está dizendo é que a edificação, que é o significado de Deus dotar com dons a igreja, as manifestações divinas na igreja, não é para que tenha um efeito estático, ou seja, um efeito de êxtase, mas para que a igreja seja edificada. Sendo assim, a gente chega aos versículos que lemos. No versículo 26, ele diz que é necessário, o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, um traz revelação, aquele fala em outra língua, e ainda outro faz a interpretação. Então ele diz, essa primeira ordem, seja tudo feito para a edificação. Interessante que a gente vai encontrar pelo menos em 2 capítulos, no capítulo 10 e também no capítulo 11, nós vamos encontrar pelo menos dois exemplos claros dessa falta de edificação que havia na igreja. Uma, as mulheres profetizando sem véu, o que para aquela cultura era como se uma mulher estivesse aqui na frente da igreja de biquíni, ou seja, como assim? Em trajes de banho, em trajes de praia, você está pregando o evangelho, você está chamando a atenção para outra coisa. Assim também, diz que na ceia, eles quando se reuniam, uns se embriagavam, outros comiam tanto que passavam mal, ou seja, não havia qualquer tipo de lucidez a respeito do que se estava fazendo, havia uma completa falta de ordem, e isso terminava gerando, em vez de gerar comunhão, gerava desagregação e falta de valor para a própria igreja. As 2 ordens fundamentais, no versículo 26, então, seja tudo feito para edificação, e no versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Parece, então, que nessa parte final do capítulo 14, Paulo abre com uma ordem, no versículo 26, e ele encerra com uma ordem também, no versículo 40. Ele está indicando claramente o que é que ele quer tratar nessa parte do capítulo 14. Ele está tratando sobre a ordem que precisa haver no culto. Ou seja, se um culto onde nós, seja aqui, ou seja num grupo pequeno, ou seja na universidade, ou seja lá onde for, no acampamento, em qualquer lugar que a gente esteja, se o culto é a Deus, se a gente está junto como família da fé, é preciso que haja ordem. Isso não é um recado, isso aqui é uma ordem expressa de Deus, falando para a gente como as coisas devem acontecer.
Isso não é um desmando de Deus contra o Espírito Santo, é óbvio que não. O Espírito Santo é quem unge, na verdade é quem inspira o apóstolo Paulo para escrever como tal. Ou seja, isso aqui é um recado do próprio Espírito Santo, dizendo como a igreja deve agir. Sendo assim, versículos 27 e 28, ele começa a falar sobre o uso das línguas. Como é a ordem para o uso das línguas? Veja de novo, versículo 27 e 28 diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e falando com Deus. Veja que Paulo está falando a respeito da necessidade de que haja pausas, que a coisa seja feita uma após a outra. Essa é a ordem. Por isso ele fala com decência e ordem, ou seja, uma coisa depois da outra. Entretanto, que não haja nada disso se não houver intérprete. Entretanto, fazendo alusão ao que ele já tinha escrito, por exemplo, nos versículos 2, versículos 15 e 17, conforme está aqui no slide, a gente vê que Paulo sempre menciona o uso das línguas como sendo a oração, especialmente a oração de adoração e de louvor a Deus, de gratidão, de ação de graças a Deus por algum bem feito do Senhor. E a recomendação de Paulo é: como é que você vai orar em língua num culto público e as pessoas não vão entender e elas não vão poder dizer amém e elas não serão edificadas por meio da oração pública? A oração, claro, se o uso das línguas tem a ver com a oração que você faz em casa, ou a oração que você, mesmo fazendo na igreja, precisa de um intérprete, o uso das línguas não é profecia. Ou seja, a profecia, como já lhes falei, quando a Bíblia se torna clara, ela é clarificada e aplicada para a realidade que se vive. O dom de línguas, portanto, não é a profecia, não é a nova revelação de Deus para a igreja, e não é recado de Deus para a igreja, mas é o recado da igreja para Deus. Ou seja, é quando a igreja reunida está falando para Deus e está dizendo para Deus: muito obrigado, Senhor, reconhecemos, Senhor, adoramos, Senhor, falando para Deus. Isso seria o dom de línguas. Portanto, línguas é um dom para uso pessoal em forma de oração. E quando houver intérprete, isso gerará edificação na comunidade. Interessante que Paulo recomenda que, se alguém faz isso só, que peça a Deus para que haja interpretação, mesmo só, porque ele fala que se você ora em línguas, seu espírito ora de fato, mas sua mente fica infrutífera. Ou seja, não é bom. Inclusive, essa semana alguém veio e me perguntou a respeito disso, e eu falei: a recomendação de Paulo é clara. Você diz que tem um dom de línguas, então vá lá e busque diante de Deus: Senhor, me revele, me traga interpretação sobre o que eu estou falando. E pode ter certeza que o dom de línguas não é o dom de profecia. Inclusive, Paulo fala que o dom de línguas, nesse caso, ele é menor do que o dom de profecia. Menor por quê? Porque o dom de línguas, ele serve apenas para você ser edificado, se houver interpretação. Enquanto que o dom de profecia, como que está acontecendo exatamente agora, é o dom que abençoa a igreja como um todo. E porque ela abençoa a igreja como um todo, então ele é maior do que o próprio dom de línguas. Versículos 29 até o 32, a gente vai encontrar agora qual é o processo para ser feito com a profecia. Interessante que na igreja primitiva, traz a ideia de que é possível no mesmo culto haver várias palavras, interpretação das escrituras e claro, isso sendo traduzido para o costume da época, para com propriedade trazer aquilo para a vida comum, podem haver várias. Está aqui dizendo: tratando-se de profetas, falem em 2 ou 3, e que os outros julguem. O que seria essa expressão julgar? No original seria avaliar. A ideia não é você vir para a igreja como se fosse uma espécie de juiz e começar a aferir as coisas, e mesmo aferir o sermão, gostei ou não gostei, mas é à medida que a palavra de Deus for expressa,
seja por um ou seja por outro, seja por quem for, você vai e compara a Escritura com a Escritura. Aqui eu preciso fazer uma profunda aplicação da palavra de Deus. Na verdade, irmãos, nós, como igreja, até eu falo como igreja aqui, a Igreja das Graças, de forma muito pessoal, mas usando uma referência à igreja brasileira, nós somos uma igreja extremamente rasa, de gente que não conhece as Escrituras, de gente que é facilmente manipulado pela palavra. Outro dia eu ouvi o próprio Augusto de Nicodemo falando assim, que alguém elogiou o sermão dele, disse: gosto muito de ouvir o senhor, mas também gosto muito de ouvir Edir Macedo. E a pessoa estava comparando Augusto de Nicodemo com Edir Macedo, disse: realmente essa pessoa não conhece as Escrituras, porque um não tem nada a ver com o outro na apresentação das Escrituras. É impressionante como pessoas que ouvem aqui o culto, depois vão ouvir outros tipos de sermão na internet que não tem nada a ver com o que está sendo ensinado aqui. Na verdade, distorcem e corrompem muitas das coisas que estão sendo ensinadas no púlpito dessa igreja. Eu fico impressionado com a falta de estrutura que nós cristãos temos tido nos nossos dias. Não conhecemos as Escrituras, não lemos as Escrituras, não aprofundamos o nosso conhecimento das Escrituras, não temos fome do Deus vivo, não buscamos a palavra de Deus. Isso é uma vergonha, irmãos. Uma vergonha. Mesmo quando entramos no discipulado, mesmo quando entramos em algum ministério na igreja, não buscamos o Deus vivo. Ainda essa semana estava conversando com um grupo de louvor da igreja, com o ministério de música, na verdade, da igreja, o ministério de louvor da igreja, e estava falando que quando Jesus chamou os apóstolos, chamou os que mesmo quis para estarem com ele, e os enviou para pregar o evangelho. Não há ministério na igreja, preste atenção, não há dom, não há ministério na igreja que se suporte apenas de técnicas. Os dons são dados para que a gente proclame o evangelho e proclame com força e com vigor. Infelizmente, a igreja brasileira, e posso falar até da Igreja das Graças, é uma igreja sem juízo, sem maturidade espiritual, sem conhecimento das Escrituras, não compara fundamento com fundamento, não tem essa profundidade no Velho Testamento, não tem conhecimento sobre a doutrina, não conhece as raízes e os fundamentos das Escrituras. Isso é uma vergonha. Como é que a gente vai ensinar filhos? Como é que a gente vai ensinar o mundo? Como é que a gente vai se posicionar se a gente não conhece as Escrituras? Não lê a palavra. Não se alimenta da palavra. A gente prefere ouvir sermões na internet do que pegar o texto bíblico. Não aprofundamos o nosso conhecimento nas Escrituras. Nós preferimos ler vários livros de John Piper e de outros tantos teólogos que são bons, mas não pegamos o texto das Escrituras e comemos a palavra e nos alimentamos do Deus vivo. Preste atenção, irmão, nada substitui a palavra. Absolutamente nada substitui a palavra. E como você pode julgar se a profecia, ou seja, se o ensino da palavra, contextualizado porventura, é mesmo o ensino da palavra? Em cima de tradição, em cima de costume, em cima do que você sempre ouviu. Se não conhece as Escrituras, você não sabe. Infelizmente, a maioria da igreja são nenéns na fé, que fazem um beabá, e mal sabem pronunciar a palavra Abba, que quer dizer paizinho querido. Mal sabem se posicionar diante de Deus e falar com Deus a própria palavra de Deus. Quanto mais falar para os homens. E quando damos conselhos, quando de alguma maneira tentamos abençoar alguém, nós damos opiniões seculares, nós damos opiniões espíritas, nós damos recados de internet, mas nós não falamos a palavra de Deus porque não a conhecemos. Para vergonha nossa. Então eu me pergunto, e quando eu me pergunto, eu estou falando que eu pergunto ao meu coração: como você ama a Deus, se você não tem nenhum pingo de desejo de ouvir a sua voz? Como você ama a Deus, se você não tem um pingo de desejo de estar com Ele e de ouvir a voz dEle? Como? Isso não é amor, isso é qualquer outra coisa. Isso pode ser um romance, isso pode ser uma licenciosidade, isso pode ser simplesmente um tapinha na consciência para dizer: não, eu estou fazendo, mas não está. Quando Cristo foi até a cruz para nos salvar,
Ele foi para nos alcançar para si mesmo. Ele foi nos tirar das regiões do inferno. Foi tirar dos grilhões de Satanás e nos arrancou de lá com mão poderosa e nos trouxe para si mesmo como sua noiva. Agora nós somos rebanho do Deus vivo. Eu pergunto para você, você faz o que com a palavra? Faz o quê? Está dizendo, deixa que alguém fale, fala um, fala dois, fala três, quando muito três, mas que todo mundo que esteja participando, julgue. Eu acho isso impressionante, porque lá em Apocalipse, quando Jesus escreve algumas igrejas, ele fala, eu tenho contra ti que vocês suportam Jezabel no meio de vocês, vocês suportam os balonitas, vocês suportam os nicolaítas, ou seja, vocês suportam todo tipo de perversão doutrinária, todo tipo de esquisitice bíblica, vocês suportam porque vocês não têm o firme fundamento. Irmão, eu não estou falando da gente aprender como é que se funciona a igreja, eu não estou falando sobre a nossa postura ética, eu estou falando de ter fome do Deus vivo, fome. Então, que todos julguem. Interessante que a função de julgar aqui não é do pastor, nem do conselho, é de todos nós. Quando Paulo diz, olha, provai de tudo e retende o que é bom, é porque precisa ter discernimento, porque senão você come baboseira. Ah não, mas isso aqui é a interpretação de fulano de tal. Quem disse que fulano de tal tem a interpretação melhor? Quem disse que pastor Sávio tem a interpretação melhor? Quem disse que A ou B tem a interpretação melhor? Se você não aprende a se render às escrituras, você vai sendo levado por encantamentos, por carismas de pessoas que muitas vezes têm até um caráter duvidoso, mas vai sendo levado e conduzido. Versículo 30, ele diz, se porém vier revelação, a pessoa que está sentada, né, recebeu a palavra, então o primeiro, cale-se. Interessante. A revelação, o sentido original, é tornar claras as escrituras. Não é que a pessoa está sentada aqui no culto e de repente, sei lá, ela toma, opa, aconteceu um negócio aqui comigo, opa, agora eu vou falar. Não é isso. Não é macumba, irmão. Não é sessão mediúnica, que recebeu um espírito, agora eu vou falar. É isso não, é revelação das escrituras. Isso acontece muito facilmente. Eu vou dizer um ambiente onde esse negócio acontece muito. Estamos na reunião dos pastores aqui, toda segunda-feira à tarde. Passamos a tarde juntos. E muitas vezes quando estamos estudando um texto das escrituras, estamos comentando, enquanto eu comento uma parte, então de repente o pastor Léo chega e fala assim, é mesmo como diz o texto tal, e aí ele passa a falar e a gente é edificado. Aí depois Daniel fala, é mesmo, como diz o outro texto, não sei o que lá, e aí edifica. E depois Letinho, olha também isso aqui, eu li não sei aonde, tem isso aqui no texto que é assim, e a gente sai edificado. Aquilo é revelação, porque as escrituras vão se tornando claras, e vai enchendo o nosso coração e a nossa mente, de desejo por Deus, de vontade de buscar a Deus, de querer conhecer mais a Deus. Versículo 31, então ele diz, porque todos podereis profetizar. Vê só, uma igreja madura é onde todo mundo conhece as escrituras e continua conhecendo, e vai aprofundando suas raízes. Todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem, e para todos serem consolados. Então qual é o motivo de haver a exposição das escrituras, não só através do púlpito, mas nos grupos pequenos, e em todos os lugares que a gente se reúne, até numa reunião que a gente vai fazer para decidir qual a tinta, qual a cor que a gente vai pintar alguma coisa, a gente para e ora, a gente para e medita na palavra. Por quê? Porque a fome é de Deus, e o texto diz, haverá aprendizado, quando há profecia, ou seja, quando a revelação das escrituras está no nosso meio, há aprendizado, e por outro lado há consolo. É interessante que a palavra consolo não quer dizer apenas quando você está triste, acabrunhado, e de repente você toma um ânimo, mas também quando você está perdido e você encontra finalmente um suporte para se escorar e dizer, agora eu sei por onde eu devo caminhar.
haverá aprendizado e haverá consolo. E o versículo 32, então ele diz: os espíritos dos profetas, eles estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. É interessante, né? Ele dizer que isso que Deus tem revelado a você vai ser dentro de um controle seu. Ele não está desmerecendo o controle do Espírito, mas o que Jesus disse a respeito do Espírito Santo no nosso meio é que ele nos ensinaria toda a verdade e nos conduziria a toda a verdade. Ou seja, a gente seria lembrado da verdade, a gente seria clarificado, revelada a verdade para nós. Isso de repente se tornaria para nós claro à medida que nós lemos. Mas o Espírito não é para controlar o seu jeito. O seu jeito. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito da maneira que eu prego. E vez por outra eu dou esses gritos, esses arrobos. Eu estava falando para ele: olha, tem todo tipo de caneta. Existe uma caneta, e não tem nada a ver com caneta azul, tá, irmão? Pelo amor de Deus, né? Tem uma caneta lá que escreve fininho. Tem outra caneta que escreve grosso. Tem uma caneta que escreve assim, suave. Tem uma que parece que você está rasgando o papel. Tem uma caneta, toda vez que você escreve, ela fica toda manchada, porque ela esborra. Aí eu disse: eu sou essa caneta que esborra. Eu estou pregando e de repente assim, parece que tem um vulcão dentro de mim. Mas eu tenho que controlar, meu irmão, porque a vontade que eu tenho é sair correndo, pode ter certeza. A vontade de dar um pulo e subir para o céu. Mas... para, menino. Para. E às vezes eu tenho vontade de bravejar, mas tem que controlar, senão você não entende. Imagina que o pastor doido dá um pulo daqui e sai correndo. Você fala: oxi, é doido, não entendi mais nada. Controla esse impulso. Tem hora que eu saio daqui, tem hora que eu estou doido para sair daqui para ir orar, para ir buscar a Deus, porque eu fiquei foi com fome de Deus. Acabei o culto faminto, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Isso dá vontade de gritar. Como é lindo estar na presença de Deus. Como é maravilhoso a gente estar junto, como o povo celebrando o Deus bendito. Esse negócio toca fogo no coração. A gente tem vontade de gritar nas maiores alturas. Mas está sujeito a mim. Então tem que... espera aí. Pode ser assim? Pode ser? Não pode. E Deus vai usando cada um de um jeitinho, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Não o Espírito de Deus, o Espírito do profeta, que está sujeito ao próprio profeta. Esse homem interior, esse jeito que Deus fez você ser, a partir do nascimento novo em Cristo Jesus, está sujeito àquilo que você é. Então, que haja esse controle, submeter ao controle, que até o exercício desse dom seja submetido. Então parece que Paulo, de alguma maneira aqui, já está dando um freio nos êxtases, nessa coisa da gente dizer: mas não controlei, saiu, eu não controlei. Controla. E tem mais, quando fala do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é dentro da questão do caráter, e não dentro da questão dos dons. Caráter diz respeito ao homem interior, ao que Cristo fez em você. Ele diz que no fruto do Espírito existe domínio próprio. E a ideia de domínio próprio não é a ideia de que você seja uma pessoa muito controlada, mas é a ideia de você se deixar controlar pelo Espírito de Deus, que habita em você e que lhe conduz com força e com vigor, mas lhe freia quando você está, sei lá, tendente ao pecado, ou quando você está se desviando da verdade, ou quando você está exagerando alguma conta. Ele vai lá e freia e diz assim: não, porque ele tem domínio. Pelo menos é isso que acontece quando a gente busca o reino de Deus. Em primeiro lugar, quando a gente busca o reino de Deus, aí sim, esse domínio do Espírito é o nosso próprio domínio, que ele está dizendo que tem que estar sujeito. Versículos 36 a 35, agora ele fala, tratando da questão das mulheres. Na verdade ele está tratando da questão da secularização da igreja. Veja o que ele diz: como em todas as igrejas dos santos, no final do versículo 33,
As mulheres, por favor, conservem-se caladas. Não fiquem falando na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Ora, o que é que ele está falando? Já entendemos que aquela sociedade está caracterizada por esse culto estático, politeísta, a Deus Afrodite. E que as mulheres naquele culto tinham esse tipo de comportamento. O que Paulo está dizendo é, o culto cristão não é governado por espíritos, não é governado por demônios. Não tem o estilo, o jeito daquele culto politeísta. E se vocês estão trazendo os costumes do culto politeísta para dentro da igreja, vocês estão fazendo um sincretismo religioso. Não, a vida com Deus não é um sincretismo dos seus velhos costumes com os novos costumes. Como também, quando nós trazemos os nossos costumes desse século, do mundo, e começamos a introduzir dentro da igreja, para que a igreja seja, sei lá, mais legal, mais contemporânea. Em vez de falar a verdade, a gente não prega mais o evangelho, a gente começa a pregar a abobrinha, que é o tema do mês, que é o tema da época, que todo mundo está falando, a sociedade está falando, mas a Bíblia vai e condena. Algum tempo atrás, uma igreja lá estava falando sobre empoderamento feminino, é um tema super atual. Porque a Bíblia fala sobre mulher, está aqui o que Paulo vai lá e diz. Ele diz aqui que as mulheres, conforme a lei determina, elas estejam submissas. Então deixa eu entender aqui com você uma coisa. Por um lado, Paulo está dizendo, essa questão que eu estou tratando com as mulheres diz respeito ao costume dessa cidade. Mas por outro, ele também está tratando de uma raiz teológica, falando da submissão à lei. O que ele está dizendo são duas coisas distintas. A primeira é que a gente não vai usar os costumes e a maneira de ver que está lá fora no mundo para interpretar, seja a mulher, seja o homem, ou seja o culto. Não vamos usar. Nossa plataforma para entender a mulher, o homem ou o culto é a Bíblia, e não os costumes lá fora. Não vamos secularizar a igreja. Essa é a primeira coisa que ele está falando. Mas a segunda coisa que ele está falando não trata de usos e costumes, mas trata da identidade. E no caso ele está falando da identidade da mulher. Ele está dizendo que a mulher foi feita como submissa desde Gênesis. Por isso ele está falando da lei. Vai lá e puxa a lei. O que é que está escrito em Gênesis 2? Eu coloquei aqui o que é que está escrito em Gênesis 2. Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Você pode ler comigo? Far-lhe-ei. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Far-lhe-ei. Interessante que a palavra no hebraico não tem idônea, mas tem auxiliadora. E essa palavra é tão forte que ela é usada para Deus. Veja como ela é forte. No Velho Testamento essa palavra é tão forte que ela é usada para Deus, dizendo: Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos. Ou seja, por isso que traduz idoneidade aqui, ou seja, competente, é uma auxiliadora que é competente. Mas por que ela foi feita auxiliadora? Por causa da quantidade de trabalho que Deus tinha entregue para Adão antes da queda. Ele tinha tanta tarefa, ele tinha tanta responsabilidade, lhe faltava competência, então Deus deu uma auxiliadora que fosse competente para ajudá-lo. Mas é claro que ela entra na missão que Deus já tinha otorgado para o homem. Ou seja, ela entra numa submissão, porque a missão que ela tem é de ajudar a missão que já for entregue. É isso. Então Paulo está falando disso. Eu não quero que as mulheres dentro da igreja, elas sejam iguais às mulheres lá fora no mundo. Se as mulheres estão querendo empoderamento, aqui as mulheres querem saber o que é que Cristo pensa dela. Mas o texto não está falando apenas da mulher. Claro que a essência é a mulher, mas ele está falando sobre todos os tipos de costumes que tentam entrar sorrateiramente na igreja com um discurso de que deveria ser assim. Assim a gente consegue alcançar os ímpios, assim a gente consegue sei lá o quê. Não. Para ter ordem, a gente precisa estar submisso. Submisso a quem? A autoridade de homens, de pastor, de conselho, pelo amor de Deus, não. Submissa a eles enquanto eles estiverem submissos às Escrituras. A nossa submissão sempre será a Deus, em espírito, mas será uma submissão de fato e de verdade. Não será uma submissão apenas quando alguém está vendo, mas será uma submissão do coração, doutrinária, onde a gente aprende a se colocar debaixo de todo o coração.
Ou seja, a gente converte o coração. Quando o coração distorce, quando o coração não acompanha, quando a gente tem que fazer uma coisa, a gente não concorda, mas o coração precisa acompanhar, a gente vai lá e fala: Deus, converte o meu coração para eu andar aqui em submissão de verdade. Aqui, capítulo 11, versículo 5, Paulo diz: olha, toda mulher, porém, que ora, ou profetiza, está falando de línguas, tá? Ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. A ideia da cabeça rapada é justamente das sacerdotisas de Afrodite. Ou seja, a mulher vai passar vergonha, porque ela vai parecer que é simplesmente uma prostituta cultual, uma sacerdotisa de deuses, em vez dela ser uma serva do Senhor, que serve a Deus de todo o coração e com todo gosto, com toda a força. Então ele diz, versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa, então que interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Quando está falando é vergonhoso falar na igreja, ele não está falando do papel dela de auxiliar, porque ele já tinha dito no capítulo 11, versículo 5, que a mulher deveria ou poderia orar e profetizar. Ele está dizendo que é vergonhoso por causa do costume. Como lhes falei, são duas questões. Uma questão é o costume, que a igreja precisaria se opor ao costume, porque era contrário às escrituras. E o segundo é a questão de identidade da mulher, que está preceituada nas escrituras, que a mulher seja conforme as escrituras diz que tem que ser. E assim será. Essas duas questões, então, Paulo está dizendo aqui. Bom, se no nosso costume é vergonhoso a mulher estar falando na igreja, então o que é que ela deve fazer? Ela não deve ficar com dúvida. Se tem dúvida, se quer falar alguma coisa, quando chega em casa vai lá e fala com o marido. É claro que essa não é a nossa cultura. E é claro que a gente está num grupo pequeno, está num grupo de discipulado, está numa aula de escola dominical. Qualquer mulher pode perguntar, isso não é vergonhoso na nossa cultura. Entretanto, é vergonhoso para Deus quando a mulher é insubmissa ao marido, quando a mulher desonra o marido, quando a mulher não está na mesma missão que Deus entregou ao marido. Isso é desonroso, isso é vergonhoso. Então ele segue, versículos 36 e 37, ainda falando sobre a ordem no culto, ele fala, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Veja como Calvino fala a respeito disso. Ele diz, os coríntios não toleravam a ideia de que algum erro pudesse ser encontrado neles, ou relacionado a eles. Veja que povo orgulhoso. Isso tinha uma natureza grega. Ou seja, eles eram caras dotados de filosofia, de ideologias. Eram pessoas acostumadas a argumentar, contra-argumentar e não perder um argumento. Imagina como se fosse todo mundo um bocado de advogado. E cada um agora vai expor seu ponto de vista. Parece até que a gente está ouvindo lá a Corte do Supremo Tribunal Federal. Aí cada juiz fala lá 2 horas. Para um leigo como eu, a gente entende 5 minutos das 2 horas que foi falado. Fala, para no final fechar o argumento e dizer, eu quero votar assim. Agora imagina se fosse assim. Essa igreja de Corinto, ela era assim, de pessoas doutas no saber, articulavam muito bem os argumentos, mas não eram pessoas que eram humildes de coração. Então Calvino diz isso, não toleravam a ideia de algum erro pudesse ser encontrado neles ou relacionado a eles. Então o apóstolo inquere eles se porventura são os únicos, se realmente são o suprassumo de todos os cristãos no mundo. Quando Paulo está falando assim, será que a palavra de Deus nasceu aqui? Ou seja, vocês não têm nada o que aprender mais? Vocês não estão abertos a ouvir a voz de Deus? Vocês não têm mais reunião para poder ouvir a voz de Deus? O que é que está acontecendo no meio de vocês? Esse é o argumento de Paulo. Versículo 37 ele diz, um profeta ou espiritual reconheça o que eu estou falando, se submeta ao que eu estou falando, portanto o dom não é sinônimo de saúde espiritual. Guarde isso, irmão. Estou pregando aqui para você, e estou pregando o texto da palavra, estou exercendo o meu dom, e pode parecer que eu estou saudável espiritualmente, e estou, graças a Deus. Mas se eu não tivesse? Se eu estivesse vivendo uma vida de pecado, ainda assim eu poderia exercer o dom. Ou seja, o dom não é sinônimo de saúde espiritual. Não é. O que é sinônimo de saúde espiritual é o fruto do Espírito.
O fruto do Espírito é sinônimo de saúde espiritual. Por outro lado, ele está dizendo, mas a submissão à autoridade apostólica é sinônimo de saúde espiritual. Quando eu e você nos submetemos ao que as Escrituras dizem, e a liderança quando está submissa às Escrituras, então isso é sinônimo de saúde espiritual. Por isso, muito mais do que o exercício de dons é saúde espiritual. A humildade no nosso meio é sinônimo de saúde espiritual. Versículo 38, ele diz, e se alguém ignorar, esse será ignorado. Paulo não está fazendo um juízo, não está amaldiçoando, mas ele está falando na consequência. Gente arrogante dentro da igreja, que não se submete à palavra, que segue as suas próprias ideias, que costumeiramente continua radicalizando as suas próprias ideias, não se submete nem à palavra, nem à autoridade que está com a palavra. Então ele diz, será ignorado. Ou seja, isso vai promover isolamento do indivíduo. Aí eu vou lhe falar que na minha história de pastor, quanta gente que eu vi seguir por esse caminho, sai da igreja revoltado e no final se perde pelo caminho. Simplesmente se perde por causa da arrogância, por causa da falta de saúde espiritual, porque não houve humildade para se submeter mais às Escrituras. Por fim, versículos 39 e 20, então ele diz, ainda falando sobre a ordem do culto, ele fala, procura com zelo, procura, mas ele diz, procura com zelo o dom de profetizar, ou seja, que a gente fale a palavra de Deus. Aqui está a ideia de você procurar as Escrituras, eu procurar as Escrituras, lê-la com discernimento, com profundidade, com vontade, com desejo. A própria palavra diz para nós, Ele é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Ora, está faltando vontade? Ou será que está faltando mordomia? O que é que está faltando, irmão, se Deus é quem opera isso em nós? É buscar com zelo, essa capacidade da gente poder conversar um com o outro por meio da palavra, trazendo discernimento, revelação da palavra um para o outro, abençoando o corpo de Cristo mutuamente. Por outro lado, ele diz, olha, por favor, não proíba ninguém de falar em outras línguas. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que, uma vez que foram seguidas essas instruções, esse dom é para ser usado. A recomendação aqui é que não tem proibição a respeito disso. No entanto, tem sim ordem para o uso disso, seja pessoal ou seja no culto. E por fim, no versículo 40, ele volta a dizer o que ele disse no começo. É necessário que haja decência e ordem. A palavra decência é que tudo seja feito apropriadamente. E ordem é uma sucessão fixa que observa um tempo fixo. Ou seja, é conforme o que Paulo acabou de dizer. E a gente não pode passar disso. Não pode passar da palavra para além. Seja qual for o costume que a gente tenha tido. Ou seja, qual for o costume que a gente quer ter. Quando eu vou concluir com essa palavra, um testemunho pessoal. Quando eu era adolescente, quantas vezes ia para o templo da igreja lá, presbiteriana da Encruzilhada, no meio da tarde, junto com mais 2 amigos, ficávamos lá orando de joelhos. Tantas vezes lá a gente brincava de que um estava pregando e expunha lá um texto do jeito da gente, a gente era adolescente, e os outros se convertiam. Aí depois invertia, agora era o outro que pregava e os dois se convertiam, assim, e a gente passava a tarde, e aí a gente orava, chorava, se quebrantava, pedia a Deus misericórdia. Nessa época, existia no meio brasileiro um vulto de persuasão, de uma doutrina lá sobre os dons de línguas, e eu fui para uma conferência dessa, e na conferência, a expositora lá chegou e falou assim, se você quiser falar em línguas, você vai receber línguas agora. Agora você começa a dizer aleluia. Aí eu tomo a dizer aleluia, 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 aleluia. Agora diga mais rápido, eu não consigo. A minha língua engancha. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, diga mais rápido. Agora diga alto. Eu estava gritando e me esberrando lá. Aí ela disse, quem já recebeu? Aí o povo, eu. E eu falando assim, ainda não recebi. O que é que está faltando? Vai. E tome. Eu sei que daqui a 1 hora, sei lá quanto tempo. Ela falou, quem não recebeu agora é porque só vai receber depois. Aí ela falou, não. Não. Eu fiz tudo direitinho. O que é que está faltando? Tem pecado oculto? Eu fiquei tão frustrado. Deus nunca me deu esse dom. Nunca. Hoje eu não sou mais frustrado.
De lá para cá, talvez até porque Deus não me deu esse dom, de lá para cá precisou, e quantas vezes foi por Deus mesmo, pela igreja, através do ministério, através da vocação, através da família, o que eu precisava aconteceu. Eu fui tratado no meu caráter, várias vezes. Eu não tenho como me arrepender um minuto sequer de estar na igreja, de fazer parte do corpo. Quantas vezes eu sofri decepção, quantas vezes eu sofri quebrantamento profundo, arrependimento. Teve gente que me apontou, gente que falou mal, gente que usou termos inadequados a respeito de, seja lá uma pessoa qualquer, quanto mais com uma pessoa que é filho de Deus. Mas, irmãos, Deus me tratou e continua me tratando. Essa é a beleza de estar no corpo de Cristo. É a gente poder falar uns com os outros por meio da profecia, por meio da palavra. Fome de Deus, desejo pelo Deus vivo, e a gente continua junto, buscando de coração ao Senhor. Sabe o que é lindo? Para mim, continua me comovendo fortemente, é que Deus não precisa de nada disso. Deus é autoexistente, autossuficiente, cheio de glória, cercado por anjos, com uma luz que Ele tem ao redor de si, que torna Ele inacessível, não tem nem como lhe tocar. Só o nome dEle já quebra os cedros do Líbano, a voz dEle é mais poderosa do que as muitas águas de todos os oceanos. Esse Deus tão lindo e poderoso, Ele deu para mim e para você, um pedacinho dEle, uma manifestação dEle que é o dom, para que você possa ser usado poderosamente como Deus na vida do outro, abençoando o outro. Que riqueza, para que a glória seja dEle. Aleluia, irmão. O que é que você está fazendo com o seu dom? O que é que você está fazendo com esse tesouro que cai do céu sobre você, para lhe abençoar e para abençoar tantos? O que é que você está fazendo? Deus não precisa, mas Ele deu isso para você, porque a igreja precisa. Ele deu isso para você, porque você precisa da igreja, enquanto você caminha aqui na terra. Por isso eu chamo você no nome de Jesus. Participa de verdade. Vem servir. Entra no corpo de verdade. Vem se entregar e dizer: Senhor, me usa para a sua glória. Não me deixa, Senhor Deus, prevaricar, perder. Não me deixa, me usa de verdade para a tua glória. Seja no louvor, seja no coral, seja no aconselhamento, seja no serviço como agora, lá atrás. Um grupo de pessoas, servos de Cristo, estão lá preparando a cantina, preparando com recursos próprios. Às vezes com doações de outros irmãos, eles estão preparando para nos servir, para a gente ter tempo de comunhão, para a gente poder honrar a Deus um pouco mais depois desse culto. Desperta, ó tu que dormes, sai dessa mágoa, sai desse engessamento, sai dessa prevaricação contra Deus, sai da indiferença, volta para aquilo que tu és povo de Deus, tu és recurso do Deus vivo para abençoar a terra e abençoar uns aos outros. Volta no nome de Jesus, sai dessa distância, chega junto, podemos abençoar tanto uns aos outros. Vamos orar. Se você quiser orar também, dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, me usa para a sua glória. Quero convidar você a ficar de pé. Por favor, fique de pé se você quer dizer isso para Deus. Senhor, me usa, por favor, para a tua glória. E a gente está se entregando mais uma vez ao Senhor, pedindo esse poder dEle e essa glória dEle. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, fonte inesgotável de vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença. É nela que temos alegria perpétua. Obrigado, Senhor, pela vida eterna, a vida do teu Filho que nos alcançou, fazendo de nós uma nova criação. Obrigado, Senhor, porque a obra do Senhor é perfeita. Obrigado porque o Senhor nos encaixou nisso. Agora nos incluiu como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Agora nos entregamos. O Senhor sabe, a começar por mim, Deus, o que de bom pode sair de mim, sinceramente. É muita misericórdia sua o Senhor me usar.
Mas aqui também está muita gente que é muito fraca, muita gente que é muito incapaz. Uns são mais capazes que outros, mas todos nós somos muito incapazes. Por isso, Senhor, queremos pedir a tua unção, visitação, fome do Senhor, fome da tua palavra, gente que quer buscar o Senhor de verdade, de todo o coração. Faz assim, Senhor, com o teu povo, faz assim com todos nós. Isso eu te peço no nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, você que não estava de pé, eu vou impetrar a bênção, a gente vai cantar o tríplice amém. Você, se quiser, já depois pode sair, mas não saia sem dar pelo menos 5 abraços aí, 10 abraços, sei lá, antes de sair. E você quiser, vai lá para a cantina, para a gente estar junto um pouquinho mais. Mas a gente, depois da impetrar a bênção, a gente vai cantar aqui o louvor, mas você já pode sair, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia, aleluia.